A Agenda Econômica está de volta, conversando com o economista Pedro Garrido sobre o programa de parcerias de investimentos e as privatizações de empresas públicas feitas pelo governo brasileiro. Pedro, a gente falava no bloco anterior um pouquinho sobre o principal argumento de que vamos retirar o Estado desses setores de infraestrutura para a economia voltar a crescer. Mas a gente tem estados que crescem muito mais do que o Brasil e que tem uma presença muito forte na economia, especialmente na infraestrutura. Vide China e Índia. Você pode fazer um pouquinho o comparativo entre por que o Brasil efetivamente não está conseguindo se desenvolver e esses países, apesar de eles terem uma estrutura econômica de presença forte do Estado? Sim, a China acho que é um caso interessante porque, inclusive, desenvolveu várias estatais no nível federal e no nível estadual, e algumas delas têm alguns problemas. Inclusive, o governo chinês tem feito uma espécie de consolidação de empresas estatais, mas elas têm sido fundamentais para alavancar o crescimento econômico na China, que ganhou um país que ganhou uma proeminência industrial, produtiva gigantesca na economia mundial. Grande parte do desenvolvimento industrial do mundo nos últimos 20 anos se deve ao crescimento chinês. E não à toa que as empresas estatais chinesas e bancos de desenvolvimento chineses têm ganhado proeminência e alguns têm estado entre as maiores empresas do mundo. Existe uma diferença de escala com o Brasil e, hoje em dia, talvez uma diferença de perspectiva. Enquanto o governo atual pretende retirar o Estado da economia, acredito que na China, especialmente, o Estado continue forte, apesar de uma certa modificação do governo lá, de uma substituição um pouco do investimento para o consumo, que é uma necessidade que eles vislumbraram lá para continuar o crescimento econômico em uma base mais equilibrada. Existe um debate, de certa forma, ideológico do papel do Estado, né? Se esse Estado mais presente, desenvolvimentista, ou se o Estado um pouco mais liberal, longe da produção econômica, que deixa a iniciativa privada se autorregular. A gente ouviu uma senadora que tem uma opinião sobre isso, a senadora Simone Tebet. Vamos ver o que ela pensa sobre essa questão. Eu, que tenho uma visão mais centro, eu entendo que nós não precisamos ter o 8 ou 80, nem o Estado intervencionista, nem o Estado totalmente liberal. Um Estado regulador, um Estado que tem responsabilidades próprias, como, por exemplo, saúde e educação, é responsabilidade do Estado brasileiro, ele que tem que cuidar. Segurança pública, mas também dar à iniciativa privada as obras de infraestrutura para serem realizadas, até para que sobre mais dinheiro para o poder público, dar o serviço público de qualidade. Bom, será que sobra mesmo dinheiro? Sobra dinheiro se o Estado se retirar, Pedro, da infraestrutura? Sobra o dinheiro para investir? Então, eu acredito que não, porque a própria ação estatal ela tem um efeito multiplicador sobre a economia. Então, inclusive, os últimos relatórios do FMI têm tentado sensibilizar os governos para gastarem mais com projetos de infraestrutura, com investimentos públicos. Isso nos documentos gerais do FMI. E esse é um problema sério no mundo inteiro e no Brasil em especial, porque o investimento público ele tende a ser muito procíclico. Então, nos momentos de queda do nível de atividade da economia no Brasil, o investimento público acaba caindo quando ele deveria aumentar para tentar sustentar o nível da economia. E por isso, uma falta de investimento público tende a levar até uma falta de investimento público, por exemplo, em infraestrutura, tende a levar a uma falta de investimento em outros campos da economia, pela piora do nível de atividade econômica como um todo. Agora, uma coisa é fato, né? Aliás, é fato, essas privatizações vão acontecer. Como é que elas podem ser feitas? Que possibilidade você vê de elas serem feitas para que o Estado, ao menos, não leve prejuízo, para que o cidadão brasileiro que paga tributo, que construiu as empresas, não leve prejuízo?
né? Porque o que a gente ouve falar muito é que na época da privatização das telecomunicações, o governo levou prejuízo, né? O cidadão brasileiro foi prejudicado. Elas foram vendidas por um preço muito abaixo do que efetivamente valiam. O que pode ser feito agora para corrigir esse problema lá da década de 1990? Então, acredito que o maior controle social sobre esses processos poderia ser muito mais benéfico para a economia como um todo. A regulação a regulação sobre desestatização, de privatizações, concessões, até vendas de imóveis públicos, acho que ela pode ser até aprimorada para ter maior participação social sobre esses processos, para que não haja uma determinação de determinados órgãos ou ministérios, ou no caso, agora, com a modificação feita, o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, para que esses órgãos não necessariamente resolvam privatizar essa ou aquela empresa ou conceder esse ou aquele serviço de maneira muito arbitrária, mas que haja um controle, por exemplo, do Poder Legislativo sobre autorizando ou acompanhando esse tipo de processo. Existe uma lista de 34 empreendimentos, né, que esses vão ser privatizados logo. Aeroporto de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, BR-364, Goiás, Minas Gerais. Na área de energia, Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista. As do Norte, várias, né? Acre, mas também tem Minas Gerais, com usinas hidrelétricas. Saneamento, a SEDAI, no Rio de Janeiro, a Companhia de Esgoto de Rondônia, do Pará. Quer dizer, existe aí já um lote de saneamento para Rondônia, previsto inicialmente para Rondônia e Rio de Janeiro. A mineração tem na área de Goiás, estrada de ferro também. Vamos pegar a estrada de ferro. Na década de 1990 foram privatizadas todas as estradas de ferro, muitas estradas de ferro na época, né, que era da Rede Ferroviária Federal, e o transporte ferroviário não se desenvolveu, ao contrário, encolheu. Né? A gente teve uma queda no modal ferroviário que está se recompondo agora. Como é que a gente pode evitar esse tipo de processo? Você acha viável evitar? Então, acredito que menos do que, acho que, visões ideológicas sobre esse assunto, a visão ideológica, eu acredito que seja a ideia de que o setor privado vai resolver todos os problemas, é sempre mais eficiente do que o setor público. E acredito que a história econômica no Brasil e no resto do mundo não justifique esse tipo de afirmação. A questão é mais definir conforme a estratégia de desenvolvimento econômico e social brasileiro e como que as empresas públicas podem ser utilizadas para melhorar o crescimento econômico de maneira inclusiva e com certa distribuição pelo território, para que não se torne um desenvolvimento muito concentrado. Uma questão até interessante é justamente que o desenvolvimento ao longo da década de 2000 foi muito puxado por empresas estatais. Grande parte do investimento público que voltou a aumentar historicamente, depois de décadas de descenso, de queda, ele voltou a aumentar, puxado principalmente por empresas como na área de petróleo, na Petrobras, e até desenvolveu diversos setores, como o setor naval e o setor de autopeças e máquinas e equipamentos. Bom, dá para a gente perceber que você tem restrições severas a esse processo ser feito como ele está sendo feito. A gente vai, inclusive, ouvir aqui no Agenda Econômica outros economistas e que são totalmente favoráveis ao programa de parceria de investimento, à privatização, como ele está sendo feito, né? Não é o seu caso nesse momento. Mas, então, assim, tem um outro aspecto desse programa que chamou bastante atenção, que é o fato de que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar a privatização, ou seja, o governo vai financiar as empresas privadas que vão comprar as suas empresas. É quase como se o governo estivesse pagando para alguém ficar com as suas empresas. Como é que funciona isso aí? Como é que você avalia isso aí? Você que tem claramente um ponto de vista com restrições a esse programa.
Então, isso acho que é uma questão bem interessante, porque se argumenta muito que existem recursos de estados e estatais, mas parte desses recursos acabam sendo direcionados para uma alienação de, no caso, privatizações, concessões, uma retirada do Estado na economia. Eu acredito que sejam tipos de medidas que não auxiliem o desenvolvimento econômico, até pela questão histórica do BNDES, de ser um banco voltado para o desenvolvimento produtivo e para a expansão da capacidade produtiva. Pode até existir, por exemplo, obras públicas podem ser financiadas pelo banco e vão gerar investimentos. A passagem só de controle, a mudança de controle de propriedade de empresas, não necessariamente gera maior crescimento econômico. Então, o BNDES já vem sendo voltado para fazer esse tipo de medida, até para o estranhamento de diversos técnicos do banco que não viram com bons olhos medidas recentes, por exemplo, de atuar como para financiar empresas em vias de aquisição, empresas que estão sendo liquidadas judicialmente. Então, e a mesma coisa o retorno do BNDES, a atuação que ele teve na década de 90 como uma agência, um fórum responsável pelas privatizações. Para a gente concluir, como é que você vê, qual é a sua perspectiva para daqui a 10 anos, por exemplo, com a venda de todos esses ativos do Estado brasileiro? Olha, acredito que essas vendas, do jeito que elas estão sendo pensadas, até para efeitos macroeconômicos de geração ou de contribuição para o superávit primário, elas estão, nesse sentido, equivocadas, não vem uma questão mais longo prazo, que é o desenvolvimento produtivo na economia brasileira. Então, isso pode gerar problemas dinâmicos para a economia brasileira, uma dinâmica de apenas alienação de ativos e falta de um pensamento de longo prazo sobre expansão da capacidade produtiva, tecnológica, da capacidade inovativa, que acontece no mundo inteiro, numa atuação, em geral, com uma atuação virtuosa entre o Estado, suas empresas estatais, seus financiamentos, com bancos de investimentos, e o setor privado, com grandes empresas, pequenas empresas e todo o encadeamento produtivo por trás dessa atuação pública-privada. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, mande suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 61 2211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.